esses são os órgãos do Poder Judiciário previstos aí no artigo 92. É lógico, gente, que mais adiante nós vamos nos deter, né, com maior acuidade a respeito aí da competência, né, de cada um, né, desses tribunais. Bom, o Poder Judiciário, logicamente, ele é composto, né, dos serventuários da Justiça, né? Tem lá o escrivão, tem lá o contador, tem lá o oficial de justiça e tal. E tem o juiz. O juiz é mais um funcionário, né, aí do Poder Judiciário. Só que o juiz, ele poderá ingressar no Poder Judiciário através de 3 formas, isso hoje no Brasil. Em primeira instância, o juiz ele ingressa através de concurso público, né, de provas e títulos, tal, né? Não há como ele ingressar em primeira instância se não for através de concurso público, seja na Justiça Comum Estadual, né, seja na Justiça Comum Federal como juiz federal, ele tem que ingressar através de concurso público. Mas ele pode ingressar de outra forma. Por exemplo, ele pode ingressar através do chamado quinto constitucional, né? Esse quinto constitucional está previsto lá no artigo 94 da Constituição Federal. Diz lá: um quinto dos lugares dos tribunais regionais federais, dos tribunais dos estados e do Distrito Federal e territórios será composto de membros do Ministério Público com mais de 10 anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sextupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. O que o legislador ele pretendeu aqui? Não deixar o Poder Judiciário, tá, ser composto somente por juízes, né, de carreira. Então, o que o legislador fez aqui, quando ele criou o quinto constitucional previsto no artigo 94, foi de mesclar o Poder Judiciário. Vou colocar o poder como membros do Poder Judiciário, não só juízes concursados, vou colocar também uma parte de advogados e uma parte do Ministério Público. Ou seja, ele quis tornar, né, esses tribunais a que se refere ao artigo 94, os tribunais mistos, né, para que pudesse dar aí, né, um maior equilíbrio, né, nas decisões judiciais, né? Porque o juiz de carreira, propriamente dito, ele tem uma cabeça, né, ele é mais legalista e tal. Continuando então, o quinto constitucional foi uma forma do legislador tornar o tribunal, né, aí, um tribunal mais misto, né, no sentido de colocar posicionamentos que não sejam exclusivamente da magistratura. E também o ingresso na magistratura pode se dar através de indicação do presidente da República, né? Mas indicação do presidente da República, né, isso só vale para o Supremo Tribunal Federal, tá? Em que o presidente da República ele indica qualquer pessoa, entendeu? Qualquer pessoa, desde que ela tenha mais de 35 anos, né, e menos de 65, tenha reputação ilibada, notável saber jurídico, né? E aí eu sempre brinco, né, coloco também, existe um quarto requisito aí, que é o de ser amigo do presidente, né? Porque é lógico, né, gente? Se você não fizer parte do círculo ali de amizade do presidente da República, você pode ter, né, um alto conhecimento jurídico, você tem idade, você tem reputação ilibada, mas você não será visto, você não será indicado, né? E aí o presidente da República, ele indica, né, e aí não precisa ser nem, você não precisa ser nem integrante do Poder Judiciário, né, só sendo formado em Direito, tendo mais de 35, menos de 65, reputação ilibada e notável saber jurídico, você será, né, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então alguém pode perguntar, mas o que é quem é que vai identificar esse notável saber jurídico? Gente, isso é feito
né, lá perante o Senado, é feita uma entrevista, né, do candidato que já foi indicado pelo presidente da República, e aí essa entrevista é mais pro forma, né, do que propriamente para identificar, né, qual é o conhecimento jurídico aí do candidato. É lógico que quando o presidente da República manda lá o candidato, ele já acertou lá com o poder legislativo, né, que o mesmo será aprovado. Então, aquelas perguntinhas de praxe lá, tal, né, que não convém aqui, né, a gente ficar discutindo, né. Então, o ingresso na magistratura se dará ou através de concurso público, em primeira instância sempre, ou através do quinto constitucional, né, que são integrantes do Ministério Público e da Advocacia, tá? E aí eu só queria pontuar, quem escolhe o candidato dos advogados é a OAB, quem escolhe o candidato do Ministério Público é o próprio Ministério Público, né, na forma prevista aí no artigo 94. E a outra forma é a de indicação, que exemplificamos aí no caso do Supremo Tribunal Federal, que vocês há pouco tempo já tiveram a oportunidade de ver. O último indicado aí, né, para o Supremo Tribunal Federal foi o Alexandre de Moraes, né, foi indicado aí pelo próprio ex-presidente Michel Temer, né. O Supremo Tribunal Federal ele é composto de 11 ministros, né. Agora teremos uma curiosidade, esse ano nós teremos a aposentadoria do Celso de Mello, em novembro, e aí abre uma vaga, né, no Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República, ele tem, né, aí o poder de indicar, nem poder, ele tem o dever de indicar, né, uma pessoa que preenche os requisitos, 35 anos ou mais, menos 65, reputação ilibada e notável saber jurídico, né? E aqui coloco também o quarto requisito criado por mim, que é o de ser amigo do presidente, porque senão, se não for amigo, lógico que ele não vai indicar, né, para o cargo. Perfeito até aí? Bom, o juiz, né, se ele ingressa lá pelo quinto constitucional, por exemplo, ele ingressa no Tribunal de Justiça de São Paulo, né, pelo quinto constitucional, ele é advogado, ele já ingressa como juiz vitalício. Ele vai ser desembargador, a nomenclatura é desembargador. Já, né, vitalício, o que é vitalício? Ele só pode ser demitido, né, por sentença penal transitada em julgado ou quando morrer. Ou, na realidade, vai deixar o cargo quando aposentar, né? Se é indicado pelo presidente da República, por exemplo, no caso do Supremo Tribunal Federal, o cara já ingressa também, né, como juiz vitalício. E aí só sairá na aposentadoria, através da morte ou através de uma sentença penal transitada em julgado, que é muito difícil isso acontecer, conforme veremos mais adiante, né? Agora, quando o juiz ingressa em primeira instância, ele ingressa como juiz substituto, tá? Ele fica lá no cargo 2 anos de juiz substituto, né? E aí depois ele vai sofrer uma avaliação pelo seu tribunal, e aí, se for juiz federal, pelo tribunal, né, regional federal respectivo, se é do estado, pelo Tribunal de Justiça daquele estado, ele vai sofrer uma avaliação e, aprovado nessa avaliação, ele passa a ser juiz vitalício. Qual a diferença do juiz substituto para o juiz vitalício? O juiz substituto ele pode perder o cargo, né, em decorrência de alguma anomalia. Simplesmente ele pode ser demitido naquele prazo de 2 anos que a gente chama de, né, prazo de verificação, né, como se fosse um estágio, né, ali dentro da magistratura. Uma vez ele vitaliciado, aí ele vai ter uma garantia a mais, que é aquela de só poder ser demitido em virtude de decisão penal transitada em julgado, em virtude de aposentadoria ou da própria morte, né? E dentro da magistratura, o juiz ele vai galgando espaço, né? Ele vai progredindo na carreira. Ele entra como juiz substituto,
depois ele vira juiz vitalício, né? Em entrância inicial, né? Depois ele pode ir para um grau mais alto dentro da magistratura, entrância intermediária. E aí depois ele tem a entrância final. Quando ele chega na entrância final, ou seja, as grandes comarcas, né, a comarca de São Paulo, né, comarcas de cidades bem maiores, né, aí ele pode chegar ao tribunal como desembargador. Então, para você ser desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, ou você entra pelo 5º Constitucional, ou você entra através de concurso público lá como juiz substituto, depois vira juiz vitalício, depois, né, juiz vitalício de entrância inicial, depois entrância intermediária final, e aí você vai chegar ao tribunal, né, como desembargador, que é o último estágio da carreira aí na magistratura. Isso também acontece no caso na Justiça Comum Federal, né? Então, essa é a forma de ingresso e progressão do juiz na carreira da magistratura. O juiz, quando ele ingressa na magistratura, ele tem algumas garantias, né? E não são poucas não, viu, gente? Por exemplo, o juiz, ele tem a garantia da chamada inamovibilidade. O que é a inamovibilidade? O juiz não pode ser removido da comarca ou porque o prefeito não gostou dele, ou porque o governador não gostou dele, ou porque o padre não gostou dele, entendeu? Ele não pode, ele só sai da comarca se ele quiser. É lógico que vai aparecer lá, né, uma lista de vez em quando, para que, ó, você quer, tem vaga na comarca de Tupã, tem vaga na comarca de Bauru. E aí, se eles ficarem interessados, né, por problemas familiares, ou sei lá quais outros, ele pode pedir para ir para aquela comarca. Ele se inscreve lá, tem os critérios, né, de seleção, e se for o caso, ele vai para aquela comarca, mas não porque alguém determinou, algum político, alguma coisa nesse sentido. Então o juiz só sai da comarca por vontade dele ou a bem do serviço público, se o tribunal dele, por exemplo, um juiz aí de Dracena, cometeu algumas besteiras aí e tal, o tribunal abre um processo administrativo e resolve remover ele de comarca. Aí tudo bem, mas caso contrário, ele não sairá, em virtude da chamada inamovibilidade. A outra garantia é a chamada vitaliciedade, que nós já comentamos aqui, que é a segurança dele não perder o cargo, senão em virtude de sentença penal transitada em julgado, né, condenatória, sentença penal condenatória transitada em julgado. E outra garantia é a irredutibilidade de vencimento. Então, não pode ser reduzido o salário do juiz. Isso aí, alguns não, o funcionalismo público já tem essa garantia, né? E ela é estendida também ao juiz. Quando digo irredutibilidade, não estou falando, por exemplo, desconto de imposto de renda, previdência, essas coisas não, essas coisas são descontadas. Estou dizendo que não pode haver uma redução, né, pura e simples aí, né, no salário do juiz. Então, essas são as garantias. Mas, por outro lado, gente, existem algumas vedações, né? Nem tudo são flores, né? O juiz, ele não pode praticar, né? Ele não pode praticar as condutas previstas aí no parágrafo único, né, do artigo 95. Por exemplo, ele não pode exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério, né? Nós temos colega, né? Se vocês têm professor aí, que é juiz. Então, como eu estava dizendo, vocês têm professores aí que são juízes, porque eles podem exercer um outro cargo ou função, né, desde que na área do magistério, né? E o juiz, ele também não pode exercer a advocacia, né, no juízo ou tribunal a que ele pertence. Mas se o juiz ele se aposenta, ele não pode exercer a advocacia pelo prazo de 3 anos, é a chamada quarentena, né? A quarentena do coronavírus são 14 dias. A quarentena aqui, né, de que trata o inciso 5 do artigo 95 são 3 anos, né?
Então, se ele se aposentou, por 3 anos ele não pode exercer a advocacia, né, que ele estará impedido pela quarentena aí prevista no inciso 5. Né? Continuando, o Poder Judiciário, a função principal do Poder Judiciário nós já vimos que é realizar a jurisdição, ou seja, ele compõe lá os conflitos de interesses trazidos à sua presença. Mas o Poder Judiciário tem também a chamada função administrativa, que é uma função anômala, né? Estranha ao Poder Judiciário, mas que ele também exerce. Por exemplo, se vocês verificarem o artigo 96, vocês verão lá que o Poder Judiciário ele tem autonomia administrativa e financeira. Autonomia administrativa é o Poder Judiciário ele próprio que organiza o seu funcionamento, que contrata funcionários, que cria comarcas, que extingue comarcas e assim por diante. Bem, autonomia financeira, que significa que o Poder Judiciário ele tem dentro do orçamento do Estado, isso falando do Poder Judiciário estadual, uma dotação orçamentária para que ele possa gastar de acordo com a previsão orçamentária. E com relação à Justiça Federal, dentro do orçamento da União, o Poder Judiciário, né, federal, ele tem aí essa dotação orçamentária para que ele possa gastar de acordo com a sua previsão orçamentária. É lógico que ele não pode gastar a seu bel prazer, ele tem que gastar dentro daquilo que está contido dentro daquilo que está contido no seu orçamento. Né? Então, o Poder Judiciário ele tem a sua função principal, que é a realização da jurisdição, e também ele tem uma função anômala, que é a função administrativa, né? E também e essa função administrativa se resume justamente na autonomia administrativa que ele tem e também na autonomia financeira. O Poder Judiciário ele tem o poder de dizer quais são os atos e as normas do poder público que são inconstitucionais. E o artigo 97, ele trata aí do controle direto de constitucionalidade, né, do Poder Judiciário, que é feito através da chamada ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta de inconstitucionalidade, gente, chamada ADIM, ela pode se dar tanto em nível estadual, perante os tribunais de justiça, quando, lógico, a alegação da inconstitucionalidade for um ato normativo, uma lei ou ato normativo estadual, ou perante o Supremo Tribunal Federal, tá? Quando a inconstitucionalidade alegada for em decorrência de uma lei ou ato normativo, né? Aí, que contraria a Constituição Federal. Então, quando contraria a Constituição Estadual, ação declaratória de inconstitucionalidade junto aos tribunais de justiça estaduais ou do Distrito Federal. E quando contrariar a Constituição Federal, aí, lógico, uma ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, mas isso vocês terão a oportunidade de estudar melhor aí no direito constitucional, ou talvez já tenham até estudado, né, isso aí no direito constitucional. Né? Nós temos no artigo 98 a criação dos juizados especiais. Juizados especiais, mais adiante nós adentraremos, né, com maior acuidade, né, ao seu estudo. O juizado especial é o GPEC, né, que vocês estão acostumados aí a ouvir. Juizado especial, inclusive na própria instituição, na própria REGES, tem aí audiências de tentativa de conciliação e tal, são chamados juizados especiais. Os juizados especiais eles têm em nível de Estado, cada Estado tem organizado o seu juizado especial, ou nós temos também nós temos o juizado especial em nível federal. Nós temos também em fase de implantação o juizado especial da Fazenda Pública, né, onde são feitas tentativas de conciliação, onde tramitam ações, né, que envolvam a Fazenda Pública como um todo. Então nós temos o chamado juiz, né, de paz ou justiça de paz. Na verdade, a justiça de paz, ela veio lá do direito português, tal, desde a primeira Constituição, lá de 1824, tal, né, já existe o juiz de paz. Só que hoje o juiz de paz no Brasil, ele tem uma atividade não jurisdicional e, por exemplo, no estado de São Paulo, o juiz de paz ele atua nos casamentos. Mas isso não impede do Estado
ele regulamentar a atividade do juiz de paz, né, como auxiliar aí do povo, tal, para a resolução de alguns problemas. Mas, em regra, o juiz de paz hoje, a atuação do juiz de paz hoje, ela é uma atuação bem restrita. No estado de São Paulo, mais aí, né, nos casamentos. O juiz de paz, ele tem previsão, né, de ser recrutado através de eleição, mas também tem previsão em alguns estados, né, que o seu recrutamento se dê através de concurso público, né. A autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, que comentamos acima, ela está prevista no artigo 99 da Constituição, aquilo que eu já disse, né? O Poder Judiciário tem autonomia para regulamentar a sua atuação e tem também o poder de gastar, né, aí, dentro dessa atividade. Mas essas despesas, elas devem estar previamente previstas numa peça contábil chamada orçamento. O Poder Judiciário, por exemplo, o Poder Judiciário Paulista, ou seja, do Estado de São Paulo, ele tem o seu orçamento inserido dentro do orçamento do Estado de São Paulo, né? E o Poder Judiciário Federal, ou seja, a Justiça Comum Federal, tem lá a sua previsão orçamentária dentro do próprio orçamento da União. Então, dentro daquela previsão orçamentária, tem uma dotação, né, que é o que o Poder Judiciário pode gastar, e, lógico, dentro daquela previsão que ele fez, ele pode fazer, né, os gastos que foram lá previstos. O artigo 100 da Constituição Federal, aí, ele fala dos precatórios judiciais. O que são os precatórios judiciais? Vocês já devem ter visto isso também em direito constitucional, aqui só fazendo uma revisão rápida. Precatórios judiciais, gente, são requisições de pagamento ou requisição de pagamento. Por exemplo, a Fazenda Pública é condenada judicialmente a pagar alguma coisa num processo, tá? Então, para que ela pague, a necessidade que o tribunal, né, que condenou a Fazenda Pública requisite da Fazenda Pública esse pagamento. A essa requisição chamamos precatório judicial, né? O precatório judicial, ou ele tem que ser requisitado, ou ele, quando ele é requisitado pelo tribunal, nós chamamos de precatório judicial. Mas a dívida oriunda de uma condenação judicial da Fazenda Pública pode ser feita através do chamado RPV, né? Que são regime, que é o chamado regime de pagamento de pequeno valor, né? Então, cada município, cada estado, a União, tem lá um valor, né, que ela pode pagar, um valor mínimo que ela pode pagar sem que haja a requisição direta do tribunal. Então, quando extrapolar aquele valor, né, que o ente público tem como RPV, ela tem que fazer o pagamento através do regime de precatório. Quando não suplantar esse valor, ela faz através do regime chamado RPV. E quando for um precatório judicial, ou seja, vamos extrapolar, né, esse RPV, aí esse pagamento tem que ser feito estritamente na forma do artigo 100 da Constituição Federal, que traça aí, né, várias regras para que esse precatório seja efetivado, né? E para finalizar, consta aí do inciso 11, né, a divisão judiciária. Então, como o Poder Judiciário ele é dividido? Não que eu estou dizendo que o Poder Judiciário ele seja dividido, né, legalmente. A divisão aqui é meramente o quê? Ela é meramente laboral, ou seja, como forma de distribuir a atuação do Poder Judiciário perante o território nacional. Então, o Poder Judiciário se divide em justiças comuns. Quais são as justiças comuns? Justiça comum dos estados e a justiça comum federal, né? Justiça comum dos estados, cada estado tem a sua justiça. Por exemplo, o estado de São Paulo tem a justiça estadual, o estado de São Paulo, Mato Grosso e por diante. E a justiça comum federal, que é aquela representada pelos 5 tribunais regionais federais, né? Tribunal Regional Federal da primeira, segunda, terceira, quarta e quinta região. Nós temos as justiças especiais, que é a justiça do trabalho, a justiça eleitoral e a justiça, né, penal militar.
E temos os órgãos da cúpula do Poder Judiciário. Quais são os órgãos da cúpula do Poder Judiciário? Supremo Tribunal Federal, que é o órgão máximo, e abaixo dele o Superior Tribunal de Justiça. Então, em resumo, gente, é isso que nós tínhamos para falar a respeito aí da organização judiciária. Bom, gente, então aí, como eu estava dizendo, né, qualquer dúvida porventura existente, estou à disposição aí, né, para que possamos sanar essas dúvidas aí através do WhatsApp ou através do e-mail e tal, né, e assim por diante. Um abraço a todos aí, um bom proveito a respeito daquilo que falamos, né, aí referente à aula número 8.